Meninos e meninas, boa noite, tudo bem? Bom, tô gravando esse vídeo para vocês para ajudar um pouquinho na retomada dos conteúdos mais importantes no estudo para a prova de ciências. Ao longo dessas últimas semanas, nós vimos nas nossas aulas a respeito de sistema genital. E é sobre ele que eu vou falar aqui nesse vídeo. O sistema genital, ele é responsável pela reprodução na espécie humana. E diferente da maior parte dos sistemas do corpo humano, ele apresenta características díspares entre homens e mulheres. No caso do sistema genital feminino, ele vai ser composto pelos ovários, que são responsáveis pela produção tanto do gameta sexual feminino, que é o óvulo ou o ovócito secundário, como da produção dos hormônios responsáveis pelas transformações que acontecem no corpo das meninas durante a puberdade. Que hormônios são esses? Os principais são o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, ele é responsável pela regulação do ciclo da mulher, do ciclo menstrual da mulher, e é responsável também pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Já a progesterona, ela é responsável por preparar esse corpo feminino para uma possível gestação e também auxilia no processo do ciclo feminino. Além dos ovários, o sistema genital feminino, ele também é composto por tubas uterinas. Essas tubas, elas conectam os ovários ao útero, localizado mais na região central da genitália feminina, do sistema genital feminino. A parte um pouco mais externa desse sistema é o que a gente vai chamar de canal vaginal ou vagina. E a região que é visível aos olhos é o que a gente vai chamar de vulva. Todo esse sistema, ele trabalha e se desenvolve para que seja possível a reprodução. Como esse processo da reprodução acontece no corpo feminino? As mulheres, normalmente, liberam um óvulo por mês. Esse óvulo, ele é liberado por um dos ovários, ou o ovário direito ou o ovário esquerdo, e fica localizado ali na tuba uterina. Se, essa mulher tiver um relacionamento e esse relacionamento ocasionar a entrada dos espermatozoides no canal vaginal, esses espermatozoides, eles se deslocam até chegar na tuba uterina. Quando há o encontro do óvulo, ou ovócito secundário, com o espermatozoide, forma-se ali a célula primeira da vida humana, que é o zigoto. Esse zigoto, para que a gestação vá para a frente, ele precisa passar por um processo que a gente denomina nidação. Esse processo nada mais é do que a implementação, a implantação desse zigoto na parede do útero. Ele vai ali se fixar para que ele possa passar pelo seu processo de multiplicação, de divisão celular, em que essa única célula de repente se torna duas, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16 e assim sucessivamente. Até que esse zigoto, que era uma única célula, passe a se tornar um embrião, que vai se desenvolver aí dentro do útero dessa mulher por cerca de 40 semanas, até o momento do parto. Ah, professora, mas por que por cerca de 40 semanas? A gestação, ela não tem um tempo tão exato. Então, dependendo da mulher, da condição da gestação dessa mulher, esse tempo ele pode variar um pouco para mais, um pouco para menos.
embora o recomendável seja que essa gestação não passe de 42 semanas e que não tenha menos do que 38 semanas. Quando uma criança nasce com menos de 38 semanas, né, de 37 para baixo, a gente diz que a criança nasceu prematura. A maioria das crianças que nascem prematuras podem apresentar, né, algumas questões no seu desenvolvimento que vão merecer alguma atenção. Mas pode ser que uma criança prematura seja perfeitamente normal como qualquer outra criança, tá? Mas a chance dessa criança apresentar alguns probleminhas de saúde, se ela for muito prematura, é grande, pois o tempo que o embrião passa dentro do corpo da mãe é o tempo necessário para o desenvolvimento dos seus órgãos, o seu crescimento, o ganho de peso, para o preparo desse filhote, dessa criança, para a vida, para o nascimento. No caso específico dos homens, quando a gente vai falar de sistema genital masculino, a gente pode pontuar que ele é composto pelo pênis, pelos testículos esses que estão acomodados na bolsa escrotal. Além disso, nós temos também os epidídimos, os ductos deferentes e temos as glândulas anexas. É importante a gente falar um pouquinho da função de cada uma dessas estruturas. O pênis, ele é o órgão responsável, né, aí pela saída desses espermatozoides, tá? Através do canal ejaculatório. Além disso, nós temos os testículos, que são as glândulas produtoras do hormônio, considerado o hormônio masculino, que se chama testosterona, que é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias nos homens, como, por exemplo, a barba, a voz mais grave, o aumento dos testículos, o aumento do pênis, os pelos no corpo, né? Todas essas características que se manifestam nos meninos quando eles se tornam adolescentes, estão passando por esse período de preparação para a vida adulta. Além disso, os testículos, eles também produzem o espermatozoide, os espermatozoides, que são os gametas sexuais masculinos, ou seja, as células que carregam as informações genéticas desse pai, desse homem, ok? Além disso, os epidídimos, eles são responsáveis por acumular esses espermatozoides que são produzidos. As glândulas anexas, por sua vez, produzem líquidos, secreções que se unem aos espermatozoides para facilitar o seu deslocamento pelos ductos deferentes, que fazem o transporte desses espermatozoides para o meio externo do corpo, ok? Então, é importante ter claro essas diferenciações entre cada uma das funções, ok? Além disso, professora, o que eu preciso, então, saber sobre o sistema genital masculino? Assim como o feminino, ele também tem como principal função garantir a reprodução. E essa reprodução, ela só acontece quando o gameta sexual masculino se une ao gameta sexual feminino, ou seja, óvulo e espermatozoide se unem, se encontram na tuba uterina da mulher e passam por um processo que é denominado nidação, que é a implementação do zigoto no útero. E daí para frente nós temos o processo da gestação, ok? Além, né, da gestação simples, da gestação que a gente chama de gestação comum, nós temos também, né, no caso dos seres humanos, a possibilidade de gestações gemelares, que são eventos que acontecem por motivos variados. Normalmente, quando nós temos o que nós chamamos de gêmeos univitelinos,
é quando um óvulo, né, foi liberado, foi fecundado por um espermatozoide, por alguma razão, esse zigoto formado, ele vai se dividir em duas partes, dando origem a dois zigotos com o mesmo material genético. Né? Esses dois zigotos vão formar aí dois embriões, dois bebezinhos diferentes, mas que são geneticamente idênticos. Ou seja, normalmente esses gêmeos vão ser ou duas meninas ou dois meninos, e eles vão ser assim bem iguaizinhos, vão ter características físicas bem parecidas. No caso dos gêmeos bivitelinos, é quando a mulher, por algum motivo hormonal ou por alguma herança genética familiar, ela, ao invés de ovular apenas uma vez no mês, ela vai liberar 2 óvulos. E esses 2 óvulos vão ser fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Nesse caso, esses gêmeos, apesar de dividirem ali uma mesma gestação, eles não têm o DNA igualzinho. Ou seja, eles têm em comum a mesma coisa que todos os irmãos têm, uns com os outros. Ou seja, algumas semelhanças por serem irmãos, filhos dos mesmos pais, porém algumas diferenças, que podem inclusive ser diferenças de cor de pele, diferenças de cor de cabelo, diferença no gênero, um pode ser menina e o outro pode ser menino. Então, essas são as principais coisas que nós temos que observar. Univitelinos, então, são aqueles originados de um único óvulo e um único espermatozoide. Bivitelinos, 2 óvulos e 2 espermatozoides. Tá? Isso é extremamente importante para vocês estarem estudando para a nossa avaliação. Além disso, o que mais eu gostaria que vocês soubessem, né, para esse momento avaliativo? Eu gostaria que vocês buscassem observar, né, as imagens aí no material de vocês, de como que se constitui o sistema genital e focassem na localização, né, dessas estruturas. Porque muitas vezes você tá lá pensando no testículo, mas aí você vai marcar que o testículo tá lá onde fica o ducto deferente. Então, além de saber a função, para que serve, é importante saber onde se localiza, tá bom? Então, fiquem atentos a essas questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do que foi explicado no vídeo, se alguma coisa não ficou clara, eu estou à disposição na escola para poder esclarecer. E também gostaria de dizer que quem quiser entrar em contato comigo, me chamar para conversar, seja lá no Positivo On, ou seja pelo meu número pessoal, pode me chamar, estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, ok? Um beijo grande, boa noite, bons estudos!